Você viu na semana passada, na quarta-feira, a rebelião que aconteceu lá em Picos. Os detentos do presídio José de Deus Barros destruíram parte dos 4 pavilhões da penitenciária. As celas também foram danificadas e junta-se a isso as condições insalubres já existentes no local. Segundo a OAB Piauí, nem água potável há para se beber e todos os pavilhões têm infiltrações no teto. Você vai ver agora, em primeira mão, aqui no Notícia da Manhã, imagens e vídeos exclusivos feitos pela comissão e que revelam a situação de infraestrutura do local. A visita da Comissão do Sistema Penitenciário da OAB Piauí ocorreu na última sexta-feira. Essas fotos tiradas pelos advogados mostram a atual realidade da penitenciária José de Deus Barros em Picos, após a rebelião da semana passada. Nas celas, grades foram quebradas, colchões queimados e a área de acesso aos pavilhões totalmente destruída. As infiltrações do prédio estão por todos os lados. Na área externa, lençóis, colchões, roupas, sacos plásticos se misturam, sem condições de uso. Esse vídeo, que se espalhou pela internet, gravado por policiais logo após a rebelião ser controlada, mostra que praticamente todo o presídio foi depredado e incendiado pelos detentos. No dia da rebelião, cerca de 400 presos estavam na penitenciária de Picos, quantidade de cerca de 3 vezes maior que a capacidade permitida. Após 12 horas de tumulto, 2 detentos morreram e outros ficaram feridos. Os estragos dificultaram ainda mais a permanência dos presidiários no local. Após a visita da comissão da OAB, o órgão já toma providências. Nós estamos fazendo levantamento, vamos estudar que medidas nós vamos tomar. O que nós precisamos ter em mente é que o sistema penitenciário do Piauí precisa de uma discussão mais ampla. Nós precisamos, primeiro, diminuir a superlotação com o julgamento dos presos provisórios. Os presos provisórios ou devem ser julgados e num processo definitivo. E para isso o tribunal, a gente vem dialogando com o Tribunal de Justiça, com a Polícia Civil, com o Ministério Público para agilizar os julgamentos. E também ver a questão das condições. Os presos são colocados em condições, às vezes, subhumanas e a gente tem que ter essa preocupação, porque esse ciclo e essa condição só faz alimentar mais ainda a violência. Nós temos aí uma fotografia da decisão, de uma decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça do Piauí, que determinou a construção de uma cadeia pública na cidade de Picos para ajudar a desafogar o presídio José de Deus Barros, que você viu aí, está acima da capacidade, bem acima. São 140 presos a capacidade, o presídio abrigou hoje mais de 400 detentos. O prazo fixado pela decisão do TJ foi de 1 ano, mas segundo a OAB, essa decisão não foi cumprida. Nós estamos recebendo aqui a advogada Lina Brandão, ela é presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Piauí, esteve nessa vistoria que a OAB fez lá no presídio de Picos. Doutora Lina, bom dia. Bom dia. Com base nessas fotos, nesses vídeos, nesse relatório que a OAB produziu, o que vocês podem fazer para tentar reverter essa situação, ou amenizar a situação até mesmo para os agentes penitenciários, as pessoas que trabalham naquela instituição? São apenas 6 agentes por plantão, essa me dizia. Exatamente. Bom dia a todos. Nós viemos aqui exatamente para denunciar a situação do presídio de Picos. A situação do presídio já está em estado de calamidade pública, para mim, ao meu ver. Nós podemos perceber violações de direitos humanos no momento da rebelião. Que tipo de violação, doutora Lina? Violações das mais absurdas possíveis, como até um agente, né, ter alvejado um detento. Bom, nós tivemos realmente as 2 mortes na semana passada. Tivemos. Uma morte, eu queria até que a senhora relatasse, porque a senhora ouviu vários depoimentos lá na penitenciária. Uma morte estaria relacionada à briga entre os presos, mas a outra, a OAB constatou que houve realmente uma perfuração por bala nesse detento. A primeira morte ocorreu por briga entre facções, que isso é comum dentro dos presídios, né, infelizmente. Mas a segunda morte foi ocasionada por um agente penitenciário. Nós já constatamos isso e vamos tomar todas as providências cabíveis com relação a isso. Vamos aguardar as investigações da polícia, né, para depois tomarmos alguma medida com relação a isso. Que base a senhora diz isso? Depoimento dos presos? Depoimento dos detentos, dos próprios agentes, do agente, né, que foi o ocasionador de tudo, e bem como depoimentos da juíza das execuções penais, do diretor do próprio presídio. Em que circunstâncias aconteceu essa morte, doutora? O detento estava, né, tinha sido retirado de sua cela de origem, que era a cela 3,
E no momento ele pediu para retornar à cela 3 para buscar seus pertences. Nesse momento ele pediu autorização de um dos agentes, o agente disse que sim, que ele poderia retornar para buscar os seus pertences. Ele se levantou no momento do deslocamento, o agente que alvejou disse para ele retornar. Quando ele se virou e falou para o agente, não, seu agente, mas o outro agente já tinha deixado eu me deslocar para a minha cela. Foi o momento que ele foi alvejado na parte do lado esquerdo do peito. E aí morreu na hora, naturalmente. Foi. E o mais incrível é que foi com a munição letal, né? Foi assim, munição letal, a gente entende, qualquer tipo de munição é letal de acordo com a intenção do agente causador do dano, né? Mas nesse caso foi por arma de fogo com a bala de chumbo. A gente tem as imagens que nós vimos aí, se a gente puder colocar essas imagens que foram feitas pela comissão lá do presídio de Picos, tanto da destruição que foi provocada depois da rebelião, como dos problemas que foram verificados mesmo antes da rebelião, como os problemas estruturais. E essa é a recomendação do TJ para a construção de uma cadeia pública para amenizar essa situação, essa decisão que ainda não foi cumprida pelo Estado. Então, a gente perguntava para a senhora no começo o que fazer, né, de posse dessas imagens e dessas fotos. De posse dessas imagens e dessas fotos, nós produzimos um relatório, colhemos todo o material, né, de fotos, vídeos, depoimentos e vamos dar continuidade a essa ação. Né? Porque como já existe uma ação civil pública em tramitação, já em segundo grau, né, já está decidido, nós vamos só dar uma continuidade ao procedimento mais rápido, mais célere, para que sejam apurados esses problemas de forma imediata. A gente vê a situação do presídio de Picos, doutora Lina, mas e nos outros presídios? A OAB também tem feito esse trabalho de vistoria? A Comissão de Direito Penitenciário, desde o início da gestão da OAB, vem realizando um trabalho, porque nossa comissão é relativamente nova, foi desmembrada da Comissão de Segurança Pública, agora ela é independente, e nós fazemos vistorias de 3 em 3 meses nos presídios da região metropolitana de Teresina. Bem como agora vamos partir para as comarcas dos interiores. Bom, a gente tem uma manifestação da Secretaria de Justiça, já eu vou passar para você o que disse a Secretaria de Justiça diante do que foi apresentado já pela OAB. Esse relatório já chegou a ser jus? Não, nós vamos colocá-lo a partir de amanhã, porque nós estamos finalizando ainda. Eu queria agradecer da OAB ter colocado aqui em primeira mão para os telespectadores de todo o Piauí essa situação através do Notícia da Manhã. Muito obrigada. Pois não. Queria dar mais uma palavra. Assim, para mim me disponibilizar a vir aqui em TV aberta e falar sobre a situação do nosso sistema prisional, Nádia, porque a situação realmente está caótica, está gritante e está precisando de mais atenção por parte também da sociedade, mas como pelos agentes públicos, pelo Estado. Não é somente o presídio de Picos que está nessa situação pavorosa. Casa de custódia, SEM, todos os demais estabelecimentos estão precisando realmente de um olhar mais amplo e mais atencioso por parte do Estado. Tá bem, nós conversamos com a advogada Lina Brandão, que preside essa comissão, recém-criada na OAB, de Direito Penitenciário. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Lina. Obrigada. Bom Obrigada dia. a vocês. E a Secretaria de Justiça informou, através de nota, que enviou uma equipe de engenharia para avaliar a situação da penitenciária José de Deus Barros em Picos e que está providenciando o reparo dos danos provocados na última rebelião, assim como de outras melhorias na unidade. A Secretaria de Justiça ressalta que está investigando o distúrbio ocorrido na penitenciária e que, após concluída a apuração, dará posicionamento sobre o caso. A Sejus informou também que estuda a construção de uma nova penitenciária no município de Picos, o que deve colaborar com a redução desse excedente prisional na região.